Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal de YouTube. Neste vídeo nós vamos fazer uma apresentação inicial do aplicativo Personal Finance GPS. Bem, vamos acionar o aplicativo. Ao iniciar o aplicativo pela primeira vez, vocês verão uma tela deste tipo, onde aqui à direita, mais embaixo, vocês têm as 4 línguas que o aplicativo interage: brasileiro, inglês, espanhol e chinês. Bem, vamos voltar ao brasileiro. Nessa situação, você tem 2 caminhos para ir. Ou você vai para início, ou você vai para dicas. Vamos para início, clicando aqui nessa palavrinha com o dedinho. Nesta tela, você tem um resumo de orientações dependendo do seu grau de experiência em finanças pessoais. Se você tem experiência, você clica nessa aqui, a primeira, nessa mãozinha. A segunda, não tenho experiência alguma. E a terceira, já utilizo notebooks ou desktop com aplicativos financeiros. Então, você clicando na mãozinha aqui, existe um texto com alguma orientação. Se você apertar na palavrinha voltar aqui embaixo, ele volta. Você pode escolher um outro aqui, voltar, e você pode escolher a terceira opção. Ok? Bem, se você se recorda, naquela primeira tela, existia uma tela chamada Dicas, que está aqui na parte direita embaixo desta tela. Vamos para Dicas, então. Bem, em Dicas, você tem 3 tamanhos de letras que você pode selecionar. São esses As aqui à direita em cima. Você tem essa letra maiorzinha, tem uma intermediária e tem uma menorzinha. Vamos ficar nessa menorzinha. Nesta Dicas, você tem 3 blocos de informação. Você tem repetido aquele início rápido na tela que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui tem experiência em finanças, não tem experiência, ou já utilizo planilhas em notebooks ou desktop. No segundo bloco, você tem a descrição do aplicativo Personal Finance GPS. E nesse bloco existe alguma orientação sobre como você fazer o exercício do livro que está contido nesse aplicativo, dicas de como você deve iniciar a utilizar, funcionalidade básica e funcionalidade avançada. Um terceiro bloco de informações, e como eu já havia colocado em outros vídeos, nós temos embutido neste aplicativo um livro sobre finanças pessoais, com o título Ler os Números é Preciso. Este livro, que está aqui contido neste aplicativo, ele também está disponível no site da Amazon, para quem desejar ter acesso ao livro. Tá? Então, o livro discorre sobre uma série de informações relacionadas a ler os números, onde no capítulo 1 nós temos finanças pessoais, que é o grande foco deste aplicativo. Entretanto, há outros capítulos que focam em outras funcionalidades relacionadas à matemática, tá? Que na verdade não estão ainda liberados. Então, esta parte do aplicativo Dicas, você pode acionar a qualquer momento, vir aqui e pegar algumas orientações sobre como fazer algumas funcionalidades do aplicativo. Ok?
Bem, agora vamos voltar para o aplicativo através do painel de controle. Aqui está o painel de controle. Este painel é a tela principal do aplicativo. É nela que você vai ter acesso aos seus números financeiros, vai ter acesso a informações sobre cartão de crédito, suas despesas, suas receitas, os valores bancários que você tem, acesso a relatórios, uma série de informações. Então vamos conversar sobre os campos que você tem nesta tela. Lá em cima, à esquerda, você tem 2017. 2017 é o ano da semana desta primeira coluna aqui à esquerda. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Janeiro 02 a 08. Esta coluna é uma coluna do mês de janeiro de 2017. Se você vier para a esquerda, deslizando o dedo para a direita, você nota que essa coluna passa a ser a última coluna de 2016. Então, toda vez que o aplicativo, ao você mover-se para o futuro, encontrar um outro ano, aquele número lá de 2017, ele vai trocar. Agora eu vou me dirigir para a coluna de hoje, clicando aqui em Ir Hoje. Bem, continuando na linha lá em cima, você tem Banco Mínimo. Banco Mínimo é uma funcionalidade muito importante do aplicativo, que funciona da seguinte maneira: você decide que quer manter no seu banco um determinado valor mínimo da conta. Essa estratégia é muito interessante, porque nunca sabemos se vamos precisar algum dinheiro numa determinada semana e que valor nós vamos precisar. Então você decide, não, eu vou querer que no banco tenha mais ou menos alguma coisa como R$1.000, R$300, R$200, R$100, R$400, enfim, o número que você decide. E ao você definir isto, depois nós vamos ver como, o aplicativo passa a lhe dar informações de como você está no banco em relação a esta métrica que você definiu. E mostra isso através de cores. Então, por exemplo, se você olhar na parte lá embaixo, conta corrente em verdinho, a conta corrente nesta semana, março 29 a 06, está R$ 965. Então, o Banco Mínimo está lhe mostrando que você está numa situação de amarelo, ou seja, você está numa situação entre zero no banco e o valor que você definiu com o valor mínimo, que é 1.000, certo? Se nós andarmos para o futuro, por exemplo, nesta semana aqui, na segunda semana de março 28 a 03, você tem 1.130 no banco, no caso, esses números aqui, então você tem um valor acima de 1.000, logo está em azulzinho. Se você tiver um valor abaixo de zero, ele vai lhe colocar a cor vermelha. Então, rapidamente, ao você entrar nesse painel de controle, você olhando aquelas cores lá, já lhe dá uma orientação de como você está. Vamos voltar aqui para o Ir Hoje, que é a primeira semana. Bem, a segunda linha, escrito ali despesas, você tem em cada coluna, note ali o número 4835, depois 000, nesta posição você tem as despesas que você planejou ou vai ter que realizar nesta semana. Então, toda vez que você fizer alguma alteração nos seus números, aparece aqui refletido instantaneamente nesta coluna. Aquela letrinha ND deixa para depois,
que nós vamos explicar em outro vídeo. É uma funcionalidade muito interessante desse aplicativo. Na terceira linha você tem cartão de crédito. Cartão de crédito mostra o que você tem que pagar nos seus cartões de crédito naquela semana específica. No caso, nós temos nesse aplicativo agora lançado uma demonstração de um orçamento familiar e ali está mostrando que você tem aquele valor a pagar nesta semana. E nas outras semanas você note que você tem 000. Ok? Depois, na quarta linha, você tem duas palavrinhas, ir topo e ir hoje. O ir topo, quando você clica, ele coloca aqui nesse bloco onde tem os números, a primeira linha deste conjunto de informações do seu orçamento, na verdade. Então vamos clicar ir topo. O ir topo colocou essas linhas no primeiro grupo, o grupo frequente. Tá? Depois eu vou comentar um pouquinho sobre esses grupos. Note que ao colocar clicar em ir topo, a palavra trocou para colapsa. Colapsa significa que se você clicar, ela junta todas as suas despesas ou itens do seu orçamento dentro dos respectivos grupos. Ok? Você pode depois abrir esses grupos, mas vamos ver depois. A segundo texto ali, nesta mesma linha, está ir hoje. Ir hoje significa que ao você clicar, nesta primeira coluna à esquerda, aparece a coluna atual. É claro que aqui não está aparecendo a coluna atual de hoje, porque nós temos aqui dentro, lançado quando iniciou o aplicativo, uma demonstração. E essa demonstração foi colocada com essa data, de 29 a 6 de março de 2016. À direita desta ir hoje, ali 100, é uma função que mostra os dados nessas 4 colunas de uma forma semanal ou uma forma mensal, onde cada coluna é um mês, né? E a semana que aparece ali é a semana que inicia o mês, certo? E se você clicar novamente, é ano. Então, como tem 4 colunas, cada coluninha representa o início de um trimestre. Essa funcionalidade é muito importante porque você pode ter instantaneamente a visão dos seus números do ano inteiro. Você não precisa circular pelas várias semanas. Você rapidamente tem uma boa noção por trimestre como estão os seus números. Bom, vamos clicar em ano de novo, que ao fazer isso ele retorna para a semana. Bem, deixa eu comentar um pouco sobre esse calendário. Tenho certeza que você está achando estranho esse calendário, né? Como é que pode, por exemplo, na primeira coluna, março 29, a primeiro dia desta semana e terminar em 6? Como é que pode iniciar no número maior do que o de término? Na verdade, este calendário é um calendário semanal, certo? Ou seja, o menor intervalo de tempo para você lançar valores, né, e comparar esses valores com o seu banco é uma semana. Esse intervalo de tempo é um intervalo de tempo bastante razoável para a gerência de informações financeiras para uma pessoa física. Se fosse uma empresa, com certeza, esta coluna seria uma coluna diária ou eventualmente horária. Mas para as pessoas físicas não faz sentido esse nível de detalhe. A semana é um bom intervalo de tempo para que se possa gerenciar as suas finanças. Bom,
E por que que a semana tem estes números estranhos? A semana neste aplicativo sempre começa numa segunda-feira e termina num domingo, certo? E naquela semana que a segunda-feira pertence ao mês anterior, mas o número de dias do mês anterior nessa semana é menor do que o número de dias da semana seguinte ou do mês, na verdade, do mês seguinte, então a semana passa a ter como marca de mês o mês que tiver o maior número de dias. No caso aqui, março 29 significa que nós estamos, na verdade, na segunda-feira, no dia 29 de fevereiro, certo? Obviamente, 2016 é bissexto, né? Porque ele é divisível por 4. Então, essa semana, ela passa a ser uma semana março, porque tem somente um dia de fevereiro e tem 6 dias de março. Então, ela foi nominada como março. Bem, o que mais podemos comentar sobre isso? Bem, vamos entrar aqui nessa tela onde nós temos os números e estas linhas à esquerda aqui. Este bloco aqui de informações, ela contém informações específicas de cada item da sua estrutura orçamentária. Vamos clicar aqui, vamos clicar em mensal, certo? Ao você clicar nesses grupos, palavrinha grupo, ele abre e mostra os vários tópicos da sua estrutura orçamentária. Então, por exemplo, o grupo mensal nós temos educação, vestuário, celular, banco e sempre há uma linha de extra. Porque se você tiver algum tópico que não faça sentido enquadrar nessas linhas acima e que sejam tópicos de valor não muito significativo em relação às outras, você lança a despesa em extra. Então vocês vão notar que todos os grupos possuem esse extra. Então você pode clicar em qualquer grupo que ele vai abrir. Então, ao você com o dedinho for fazer movimento para cima, né, passa a subir as informações, né? Você pode abrir mais grupos aqui. E você, então, viaja pelos vários tópicos do seu orçamento. Então, esses grupos que aparecem aqui são grupos que você vai escolher exatamente qual grupo que você deseja trabalhar. O aplicativo fornece grupos padrões para você escolher e também você pode criar o grupo que você quiser. Ok? Deixa eu colapsar aqui e vou abrir receitas. Este aqui é o grupo receitas, deste caso é uma demonstração, então tem uma série de tópicos de receita. Essas receitas, no caso, fazem muito sentido para o Brasil, com certeza para outros países do mundo não farão sentido, mas ajuda a ilustrar aqui as informações. Bem, o que mais nós temos aqui? Nessa parte verdinha aqui abaixo, nós temos as informações sobre o banco. Então nós temos a primeira linha, conta corrente, depois poupança e depois investimento. Então essas três linhas são informações que vão existir para você popular com os dados do seu banco. No caso da linha de conta corrente, o aplicativo calcula estes valores. Nos outros campos, poupança e investimento, então você alimenta o aplicativo com essas informações. Agora, como é que eu atualizo as informações aqui dentro do aplicativo, as informações de despesas e receitas? Tá? O aplicativo foi concebido
para ter duas características muito importantes. Primeiro, segurança. Este aplicativo é a prova de hacker. Você não consegue invadir o seu banco através do aplicativo. Nenhum hacker consegue fazer isso. E também nenhum hacker consegue penetrar dentro dos dados do seu aplicativo se o seu iPhone estiver fechado. Então, os dados do banco você mesmo alimenta. Você entra no banco através do seu aplicativo seguro bancário e passa as informações para cá. Que nós recomendamos que você faça isso aos finais de semana. Quando você dá uma espiadinha na semana e vê se está tudo bem, você alimenta depois com os dados bancários. Ok? Você verifica se o que o aplicativo está mostrando é exatamente o que você tem no banco, se não ocorreu uma despesa imprevista, algo desse tipo. Bem, mais embaixo você tem um campo ali onde está escrito pronto, que é um campo de mensagens. Você nota que agora trocou a mensagem. Ó. Eu estou girando aqui e movendo a tela e o aplicativo trocou a mensagem. Ó, chegou ao topo da lista, significa que não tem tópicos mais a mostrar. Então, esta linha de mensagem é importante que você dê uma olhadinha nas mensagens à medida que você usa o aplicativo, porque ele pode lhe fornecer alguma informação relevante. Depois existem ainda duas palavrinhas aqui, ajustes e dicas. Aqui, apertando nessas duas palavras, você se dirige a novas telas. Então, ajuste, você se dirige à tela de ajustes, que nós vamos ver em outro vídeo. Dicas, você se dirige à tela de dicas. E lá em cima à esquerda você tem uma tela daquelas barrinhas horizontais. Você se dirige a uma tela de fazer ações. E à direita dela, que tem um gráfico, você se dirige a uma tela que, no caso, como nós temos um demo colocado, não aparece nada aqui, né? A uma tela de relatórios. Existe uma outra tecla aqui, onde você vê ali na parte de cima, ao lado da bandeira do Brasil, Buy a Hills. Se você clicar, ela volta à tela inicial do aplicativo. Isso é importante para você fazer a troca de uma semana para outra, que num outro vídeo eu explico. Então vamos voltar aqui para o painel de controle. Bem, entendo que basicamente com essas informações você já tem alguma boa ideia de como, ao entrar na tela principal, chamado painel de controle, você poder navegar pelos vários campos desta tela. Nos próximos vídeos nós vamos ver como você edita um número aqui nesta tela e como você cria e especifica um conjunto de despesas padrões para você fazer o seu orçamento e para poder implementar o seu futuro financeiro e fazer as suas realizações na sua vida. Então, isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!